Olá, gente! Hoje eu trago uma curiosidade sobre mim aqui na Alemanha. Eu vou falar para vocês como foi o processo para que eu tirasse a minha habilitação aqui na Alemanha. E olha, gente, não foi fácil. Então fica aí para vocês saberem como foi esse processo. Então, gente, primeiro eu gostaria de falar para vocês que hoje eu estou gravando esse vídeo dia 3 de junho, segunda-feira. Gente, nós estivemos aqui na Alemanha 3 dias de chuvas intensas, principalmente aqui no Sudeste e no Sul. No Sul teve áreas inundadas, casas inundadas, pessoas tiveram que deixar as suas casas, rodovias, rios transbordando. Gente, tá um caos. Estamos sim em alerta. Na sexta-feira começou a chover e foi sexta-feira à noite chovendo, sábado amanheceu chovendo e ontem também muitas chuvas. Final de semana, eu e meu marido, nós já tínhamos programado um passeio em uma outra cidade, um outro estado, 4 horas daqui. Nós saímos embaixo de chuva no sábado de manhã e foi praticamente 3 horas de chuva. Nessa cidade estava seca, não teve chuvas. Choveu um dia, né, no sábado um pouco, aquelas chuvas, né, de verão, e passou. E voltamos também, pegamos chuvas na estrada. Hoje, segunda-feira, amanheceu sem chuva, mas assim, a previsão é que lá para o final da semana vai ocorrer mais chuvas. Hoje eu dei um passeio por aqui, hoje, né, andei aqui pela cidade e eu vi que os rios realmente ainda estão cheios. Então, né, estamos em alerta, né, e vamos ver, esperar para que nada ocorra, né, gente? Então, é isso aí, né? A gente já sabe da situação aí no sul do nosso país que não tá fácil. Esperamos que as coisas acabem logo, né? Então, gente, a minha experiência aqui na Alemanha para tirar minha carta de habilitação foi traumatizante. Sim, gente, não foi fácil. Eu saí do Brasil, eu não tinha minha carteira de habilitação. Eu comecei a tirar no Brasil, mas eu não terminei. Eu fiz umas aulas de volante, não cheguei nem a fazer prova, teste, não fiz. Isso já tem mais de 20 anos. Eu vim para a Alemanha em 2010. Quando eu vim para a Alemanha, eu tinha um curso básico de alemão que eu tinha feito no Brasil. Eu vim para cá, eu dei continuidade no meu curso de alemão, mas o meu curso, gente, o meu alemão era aquele alemão básico, básico, básico. Eu conseguia, né, me locomover, pegar ônibus, comprar ticket para o ônibus, eu conseguia ir no mercado, comprar algumas coisas, aquele alemão básico. 2010, 2011, estudando alemão. Em 2014 eu falei, vou tirar minha carta. Aí eu procurei uma autoescola, né? Quer tirar a carta, procuro uma autoescola. Procurei a autoescola me passou o que eu precisava fazer. E aí tinha uma semana que era as aulas teóricas. Gente, essas aulas teóricas era uma aula teórica só com jovens. Eu lá, a única assim, digamos, mais experiente. E outra, com meu nível básico de alemão. Então, nas aulas, o professor sempre perguntava, fazia alguma pergunta. Ocorreu sempre alguma situação, colocava alguma situação e fazia uma pergunta em cima dessa situação. Então, os alunos respondiam, professor, professor, professor. E eu ainda lá, na manivela, tentando entender o que o professor queria falar, estava falando, traduzindo, que eu ainda tinha essa de traduzir tudo para o português aqui na cabeça. Então, gente, eu fiz 2 dias, era uma semana, eu fiz 2 dias e meio. Na pausa desse terceiro dia, que tinha uma pausa para um café, eu falei pro professor que eu não estava passando bem, que eu ia para casa. Gente, eu não voltei mais, eu fiquei traumatizada. Eu falei assim, não, gente, eu fiquei frustrada. A palavra certa, eu fiquei frustrada por não estar entendendo o que o professor estava passando e vendo aqueles jovens lá tudo respondendo. É claro que a maioria deles, né, tinha domínio da língua, ou era alemão, ou tinha domínio. Eu não, eu era a única que, né? Aí eu peguei e falei, não vou fazer não, vou dar um tempo, vou, né, aprender mais alemão, depois eu volto. Isso foi 2014. Em 2015, um ano depois eu voltei. Aí eu procurei uma outra autoescola, porque eu já não estava morando mais lá, estava morando mais aqui no centro.
Aí eu procurei uma outra autoescola. Aí a escola me passou o que eu precisava fazer novamente, fui fazer tudo novamente. Na outra autoescola eu só não tinha feito os primeiros socorros. E nessa eu já comecei com os primeiros socorros. Fui lá, fiz o primeiro teste de visão. Fiz o teste de visão. Como eu uso a óculos, eu preciso usar óculos quando estou dirigindo, porque está lá no meu, né? Lá nos documentos lá. Então, se caso houver algum problema, a polícia parar alguma coisa e eu estiver sem óculos, né? Cabe aí uma multa ou pontinho na carteira. Então, eu preciso usar óculos. Então, fiz o exame de vista. Depois do exame de vista, primeiros socorros. Gente, deixa eu só ver aqui se é primeiro socorro. Então, aí fui lá, os primeiros socorros. Primeiros socorros. Primeiros socorros foi um dia, foi integral, eu fiz no sábado. Foi tranquilo, por quê? Porque eram jovens, a maioria também jovens. O professor foi tranquilo, era um dia e foi mais uma simulação, se ocorrer um acidente ou outro, né? Aquelas questões lá de, né, como agir em caso de acidentes. Então foi tranquilo, foi um dia. Após isso, então, fomos para a terceira etapa. A terceira etapa foi as aulas teóricas. Gente, as aulas teóricas, a autoescola, ela dispõe para nós um aplicativo. Nesse aplicativo, são mais de 1000 perguntas, respostas, questões, vídeos, simulados, né? E a gente estuda essas 1000 questões. Gente, eu estudei muito, muito. E nesse simulado, a gente tem a opção de fazer em português de Portugal. E eu fiz em português de Portugal, mas eu dava sempre uma verificada também no simulado em alemão, né? Também a fim de aprender novos vocabulários. Então, para mim não foi difícil porque estava em português de Portugal. Então, eu me joguei, né, estudei bastante e fiz também para mim. Para mim, funcionou. Fiz também uns desenhinhos, tal, sobre curvas, como agir em cada situação, para mim poder memorizar, né, gente? E foi assim, eu estudei tanto, tanto, que eu fui uma das primeiras a deixar a sala de aula no dia do teste. Assim, eu fui a quarta, quinta, sabe? Eu fiz muito rápido e não errei nenhuma questão, porque eu estudei bastante, me dediquei bastante. Então, aí foi a segunda etapa. Aí vem a terceira etapa, marcar as aulas práticas. Então, gente, as aulas práticas, as aulas do volante, eu comecei a fazer, então as aulas eu comecei a fazer com uma instrutora mulher. E foi muito legal, gente, fina, assim, eu fiz 5 aulas com ela. Aí ela achou que eu estava um pouco tensa, um pouco, né, não estava muito relaxada no volante, para pegar o volante, para trocar a marcha. Então ela falou: Solange, você não quer fazer 2 aulas no automático e depois você volta para cá, só para você pegar um pouquinho mais essa, né, ficar mais, que eu estava muito tensa, relaxar, ficar mais relaxada. Eu falei: tudo bem. Eu fui pro carro automático. Gente, eu não quis voltar mais pro carro de marcha. Eu falei: não, eu quero fazer no automático. Porque eu achei tão fácil. Eu falei: não, pra que eu vou complicar? Então, mas aqui na Alemanha tem a questão que se você aprende no automático, você não pode dirigir o carro de marcha. Agora, se você aprende no de marcha, você pode dirigir o automático. Mas eu falei assim: não, tudo bem, mais pra frente, quem sabe, eu aprendo, mas eu vou ficar no automático. E fiquei no automático. Só que no automático não era mais a mesma instrutora. Aí já fiquei com o instrutor. Nossa, eu senti muita diferença, porque esse instrutor era um pouquinho estressado, sabe? E de volta aquela questão, meu alemão, gente, não estava legal ainda. Esse vocabulário esse vocabulário referente a pneu, retrovisor, espelho, marcha, a direita, a esquerda, dá seta, retorna. Eram muitas palavras em alemão que eu não sabia ainda, gente. Eu não sabia. Então, essa foi a minha maior dificuldade. Então, gente, eu fiz 38
aulas, 38. Eu não lembro se eram 45 minutos cada uma ou se era de 1 hora, mas eu fiz 38 aulas. Eu fazia aula segunda, quarta e sexta. Gente, foi assim uma coisa assim que me deixou assim totalmente desgastada, porque eu pensei várias vezes em desistir, porque eu não estava me adaptando ao instrutor. Eu pensei várias vezes em mudar, tá? Eu não estava me adaptando, não estava gostando do instrutor. Pensei várias vezes em mudar de instrutor. Queria voltar com aquela lá, mas ela, com a instrutora, mas ela não fazia aula, não dava aula no automático. Mas foi uma luta. Mas eu falei, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu não posso desistir. Então, aqui na Alemanha é necessário fazer aulas na Autobahn, né, as rodovias alemãs, necessário fazer à noite e fazer dentro da cidade, 30, 50 quilômetros por hora dentro aqui da cidade. Quando eu me senti preparada e aí ele falou para mim, você quer fazer o teste? Eu falei, quero. Marca assim, ele falou, vamos fazer o teste. Eu falei, vamos. No dia que marcou o teste, um final de semana antes, eu dei umas voltas com meu marido aqui, por onde a gente fazia os trajetos, fiz o mesmo trajeto, e vendo as ruas, entrando, saindo, estacionando, olhando as placas, com meu marido, né, um final de semana. No dia do teste, ele marcou comigo 1 hora antes. Aí ele também refez comigo todo esse trajeto, né? E percursos aqui e ali e tal. Voltamos para a autoescola. Aí o teste. O rapaz lá que aplica o teste sentou atrás, né? Lá com a prancheta. O meu instrutor do lado. Aí ele falou para mim, entra. Aí eu entrei, todo no processo, né? Como a gente aprende. Aí fui. Estaciona, baliza. Gente, o carro, eu estacionei, ficou 1 metro assim da calçada. 1 metro. Aí ele, de novo. Se não me engano, são 3 tentativas, né? Na terceira. Aí eu fui de novo. Ficou um pouco mais próximo da calçada. Daí ele falou, sai com o carro. Saí. E foi fazendo, como ele falou. Gente, eu estava tensa. Eu não estava nervosa, tremendo, mas eu estava tensa. A única coisa que me relaxou foi que os dois, eu acho que já se conheciam, eles ficavam conversando entre eles, baixo, mas assim, conversando entre eles durante todo o tempo do meu teste, que eu acho que foi uma meia hora. Então, isso que me relaxou, porque eu não sentia, assim, a atenção deles voltada, assim, diretamente para mim. Eu não sentia, lógico que eles estavam, né, olhando, né. Gente, mas eu não me estressei por causa disso. Então, fiquei ali. Eu fazendo, ele falando, e eu fazendo, ele falando, eu fazendo, com medo, tensa, mas não estava nervosa de tremer. E fiz todo o percurso, tudo que ele falava, eu fazia, e eu percebi que o meu instrutor ficava assim, querendo às vezes me dar, assim, talvez um toque, alguma coisa. Eu não sei, eu senti assim, mas então foi. Aí, por último, ele falou assim, entra no estacionamento desse... Era um hipermercado, é um mercado grande, um estacionamento enorme. Aí eu entrei. Aí falou, desce do carro. Quando eu desci do carro, eu lembrei de todos os procedimentos quando você desce do carro. Você olha se não vem carro atrás, tira o cinto, né? E olha se não vem o carro atrás de novo. E abre a porta e sai. Aí eu fiz tudo isso, certinho. Aí quando ele falou, pode entrar. Aí quando eu entrei, aí ele pegou, assinou a minha carteira de motorista e deu. Ele entregou pra mim. Gente, quando ele fez isso, eu só faltei ajoelhar no chão e agradecer. E desabar, sabe? Porque, gente, eu estava num estado de nervoso, mas de nervoso que vocês nem imaginam. Tensa, eu estava tensa. Quando ele falou, deu a minha carteira, eu falei, meu Deus. Sabe? Então, gente, essa foi a minha experiência. Foi, assim, de muito estresse. Foi, assim, muitos momentos eu até pensei em desistir, mas eu falei, não, eu não vou desistir. Eu não posso desistir. Mas, assim, falando para vocês, qual foi, assim, de todo o processo que mais me
me desmotivou foi um pouco quando o professor fazia perguntas algumas sobre questões assim e eu não conseguia responder. Eu sabia, até entendia, mas não conseguia responder assim em alemão. Então isso me frustrou um pouco. E também a questão do alemão, né? A questão de não saber, do meu vocabulário em alemão ser limitado, né? Muitas coisas eu não conseguia. E não tem como, gente, mesmo que até o seu instrutor pode ser instrutor que fala português, alemão, mas você tem que saber alemão, você tem que saber o nome das peças, o nome das placas, o nome né, a gasolina, o óleo diesel, o álcool, sei lá, marcha, o volante, é, até agora nem vem a palavra em português, mas como é que a gente dá para o carro, né? Parar o carro, gente. Então, abrir a porta, retrovisor, vidro, trocar o óleo, como é que chama? Carburador, embreagem. Você tem que saber em alemão. Então, quando o professor falava Solange, links, que é a esquerda, rechts, que é a direção, esquerda, da seta, né, entra à esquerda, entra à direita, e dá o pisca-alerta, e não sei o que, não sei. Gente, tudo em alemão. Então, para mim, esse foi a minha maior dificuldade para tirar minha carta. Mas, gente, se vocês que não têm habilitação da União Europeia, não têm habilitação feita no Brasil, a dica que eu dou é essa. Se vocês procurarem alguma autoescola que tenha possibilidade, que tenha algum instrutor que fala português, alemão, eu não sei se tem, gente. Pode ser que facilite. Não sei. De qualquer forma, vocês têm que saber alemão, né? A minha sugestão, ou um conselho que eu dou tem que saber alemão. Porque a minha maior dificuldade foi não saber o alemão. Agora, hoje, eu dirijo para cima, para baixo. Hoje, não tem problema nenhum. Então, gente, é essa. Se você gostou, então, curta, comente e compartilhe, gente. Então, essa foi uma curiosidade sobre mim aqui na Alemanha. Então, gente, até o próximo vídeo. Tchau! Então, gente, eu só não vou falar nesse vídeo sobre valores, porque quando eu tirei a minha carta foi em 2015. Foram 10 meses, foi de maio de 2015 a fevereiro de 2016. Então, já tem quase 10 anos, 8 anos. Então, era um valor que hoje pode ser outro. E lembre-se, gente, eu fiz 38 aulas, muitas aulas. Tem gente que talvez faça em 10, 20, mas eu fiz em 38 aulas. Sim, 38 aulas. Então, foi esse valor, foi um valor que pode ser diferente de outra pessoa que faça em menos tempo, menos aulas, uma pessoa que faça menos aulas. Então, eu não vou passar os valores, mas então, gente, é o próximo vídeo. Tchau!